Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando nas Escrituras dos Evangelhos e nós estamos no Evangelho de Mateus. O capítulo de hoje é o capítulo 25 e eu quero compartilhar com você dos versículos 11 ao 13. Está escrito assim: Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Quando nós lemos todo o contexto, nós vemos que é a parábola das 10 virgens. Existiam 5 virgens prudentes e 5 insensatas. As prudentes tinham óleo para a candeia e as insensatas não tinham, precisaram sair para comprar. E aí nós vemos que quando chega o noivo, aquelas que tinham o óleo entraram para o banquete nupcial, para as bodas, e aquelas que não tinham o óleo chegaram atrasadas: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. E o Senhor respondeu: A verdade é que não as conheço. Sabemos que o óleo é uma tipificação do Espírito Santo de Deus. Amados, existem muitas e muitas pessoas que, infelizmente, só professam a fé cristã, mas não têm o Espírito. Apenas dizem que são cristãos, mas não têm o Espírito. E quando chegar o momento, quando chegar a hora em que o Senhor nos buscará, nos arrebatará para si, para as bodas do Cordeiro, muitos dirão: Ei, como assim que eu fiquei aqui? Amados, essa é uma passagem que nos faz refletir e muito, principalmente quando nós vamos ler juntamente com a carta de Laodiceia, lá as cartas do Apocalipse. Nós vemos que a carta que Jesus enviou para a igreja de Laodiceia é uma igreja que achava que tinha tudo, mas na verdade não tinha nada. É uma igreja que Deus chama ao arrependimento. Diz: arrependam-se, sejam diligentes. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, então eu entrarei e cearei com eles. Amados, eu quis trazer essa passagem porque muitos endurecem o coração, mesmo estando dentro de uma igreja, participando de cultos, se dizendo cristãos. Muitos acabam endurecendo o coração e são pessoas que apenas professam a fé cristã. Que eu e você não sejamos essas pessoas, que nós sejamos as virgens prudentes, aquelas que têm o Espírito, que crê na obra completa que Jesus Cristo realizou. Como é possível alguém dizer que é cristão e não ter o Espírito? Muitas vezes nós ficamos pensando nisso, né? Eu não sei você, mas eu fico pensando: como é possível alguém só dizer que é cristão, mas não ter o Espírito Santo de Deus? Amados, a palavra nos diz, quando nós lemos ali no começo do Evangelho de Mateus, nós vimos quando João Batista estava preparando o caminho para Jesus. As Escrituras nos garantem que João veio para batizar em água, mas viria aquele que era maior do que João Batista, que é Jesus Cristo, que nos batizaria com o Espírito Santo, ou em outras versões, no Espírito Santo. E batismo é imersão, é nós estarmos mergulhados no Espírito Santo. Amados, para nós, de fato, estarmos mergulhados no Espírito Santo, nós precisamos confiar, acreditar que não é pela nossa própria capacidade, mas é pela capacidade, pela obra de Cristo Jesus. É por causa do que Cristo Jesus fez, aí sim, nós fomos perdoados, justificados, redimidos e o Espírito
Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. Sabe, amados, muitos e muitos se dizem cristãos, mas confiam em si mesmos, confiam na sua própria fé, confiam na sua própria capacidade, confiam na força do próprio braço, confiam na sabedoria desse mundo aqui. Amados, como cristãos, como filhos de Deus, como aquelas noivas prudentes, nós precisamos depositar a nossa completa confiança em Cristo Jesus. Precisamos depender exclusivamente e completamente dele. Nós não temos capacidade em nós mesmos, amados. A nossa capacidade está em Cristo Jesus. Nós não temos vida em nós mesmos. A nossa vida é Cristo Jesus. E nós precisamos confiar nisso, precisamos acreditar nisso, precisamos depender de Cristo Jesus. Todas as vezes que nós empinamos o nosso nariz e começamos a acreditar em nós mesmos, nas obras das nossas mãos, amados, isso é terrível demais. Nós precisamos depositar a nossa completa confiança em Cristo. É assim. Essa é a marca daqueles que têm o Espírito. Essa é a marca daqueles que têm o óleo. Sabe, amados, todas as vezes que nós depositamos a nossa confiança, seja na sabedoria do mundo, seja no nosso próprio entendimento, seja na força do nosso braço, ou como várias vezes eu já ministrei a respeito disso, colocamos a nossa fé em nossa fé. A fé não pode ser depositada na fé. A fé precisa ser depositada em Cristo Jesus. Quando nós desviamos o foco, o alvo da nossa fé, nós corremos um sério risco. Foi o chamado de Deus para a igreja de Laodiceia: arrependam-se, porque eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, então sim, eu entrarei e cearei com você. Amados, que eu e você sejamos as noivas prudentes, que confiam sempre no Senhor, que sabem que estamos em Cristo Jesus. Temos o Espírito, mas não é pela força do nosso braço. Temos o Espírito, mas não é pela nossa própria capacidade. Temos o Espírito, não é por causa do nosso mérito, não. É o mérito de Cristo. Isso é ser prudente, é confiar completamente que o que Cristo fez é suficiente para nós. E quando nós confiamos nisso, nós vivemos debaixo dessa confiança, nós somos guiados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito. Eu encorajo você a depositar a tua completa confiança em tudo o que Cristo Jesus é, em tudo o que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário, em tudo o que Cristo Jesus disse por meio da sua palavra. Amados, a Bíblia é a palavra de Deus. Sabemos que a Bíblia é completamente, totalmente inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a instrução na justiça. E nós precisamos nos encher dessa palavra, alimentar o nosso coração com essa palavra que é a verdade, para que o Espírito Santo que em nós habita flua com liberdade em nós e através de nós. Que eu e você sejamos sempre prudentes, sensatos, confiando completamente na suficiência de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque a tua obra foi uma obra completa. Obrigada porque foi por intermédio do Senhor. O Senhor mesmo enviou o seu Espírito. O Senhor mesmo derramou da sua unção, do seu poder sobre nós. E nós podemos viver por meio desse poder, por meio dessa unção, por meio do seu Espírito. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós jamais confiemos em nós mesmos, ou na sabedoria desse mundo,
ou na força do nosso braço, que nós não sejamos insensatos, Pai, mas que nós possamos ser sempre prudentes, confiando completamente em Cristo Jesus. Que Cristo seja sempre a âncora da nossa alma, a rocha inabalável da nossa vida, que nós possamos viver por meio da vida de Cristo. Isso sim, Pai, é ser prudente, isso sim é ser sensato, que nós sejamos assim, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Grande abraço e até amanhã.